As pessoas eram colocadas em leitos, em camilhas à beira das ruas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Cobrisse alguns deles. Mas cadê a sombra de Tiago? Não servia. A sombra de João também não servia. A sombra de Filipe, um dos apóstolos, também não servia. A sombra de André também não servia. A sombra de Matias também não servia. O povo só queria a sombra de Pedro. O povo queria a sombra de um dos apóstolos. É melhor estar na sombra de um homem de Deus do que estar na sombra de uma pessoa que não é de Deus. Sim ou não? Amém. Graças a Deus. Qual sombra que é melhor? A sombra daquele que segue a Cristo? A sombra daquele que faz a diferença mesmo seguindo Cristo? Do que a sombra daqueles que não seguem Jesus? Eu pergunto a você, qual sombra que está te cobrindo? Qual a cobertura, na sombra de quem que você está? Qual a sombra de uma pessoa perturbada? De uma pessoa oprimida? De uma pessoa escravizada? De uma pessoa envolvida com coisa errada desse mundo? Ou da sombra de alguém que se relaciona com Deus? A sombra em si, de muitas coisas nessa terra, já é bom. Eu quero dar um exemplo aqui. Quando Israel estava no deserto, o Senhor ia diante deles numa coluna de fogo e numa coluna de quê? De nuvem. Para fazer o quê? Sombra. A sombra no deserto, que Deus estava na sombra, no deserto, 40 anos no deserto, trazia benefício para o povo de Israel. Você está andando pela rua num sol escaldante, 35, 40 graus, até mais. Aí quando você vê uma sombra de uma árvore grande, uma copa grande, né? Aí você, tchum! Aí você, ai, que alívio! Que sombra gostosa! Que sombra boa! O sol quente, o sol escaldante, o sol está tremendo quente, sem estar ventando, você encontra uma sombra, você se sente aliviado. Ai, que sombra mais gostosa! Uma sombra fresca, uma brisa fresca. A sombra de uma árvore, a sombra de uma varanda, a sombra de uma casa. Não é bom? Sim ou não? Amém. É bom. Mas alguém estava preocupado. Nós não queremos outra sombra a não ser a sombra de Pedro. É verdade. Nós queremos a sombra de Pedro. Porque Pedro e João já tinham até curado paralítico na porta de um templo chamado Formosa em nome de Jesus. É verdade. E a fama espalhou. Tem outros lugares antes que já tinha feito milagres miraculosos. E Pedro, dos 12 apóstolos, destacou em questão de curas. E todo mundo queria ele. É verdade. Glória a Deus. Todas as pessoas queriam ele. Coloca lá. Eu quero pelo menos que a sombra de Pedro me cobre. Eu quero a sombra de Pedro. Eu quero a sombra de Pedro. Pedro passava e o povo esperava a sombra dele cobrir pelo menos alguns deles.
Porque a sombra de Pedro não era simplesmente a sombra do corpo físico de Pedro. Não. A palavra de Deus disse no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém. Aquele que está na presença do Altíssimo, ele tem a sombra de Deus. Graças a Deus. Ele tem a presença de Deus. Pedro estava cheio da presença de Deus, cheio do Espírito de Deus. Então, a presença de Deus saía para fora, extrapolava. Pedro estava cheio de Espírito Santo, estava derramando da unção, estava derramando do poder de Deus, estava derramando da autoridade de Deus. Até na sombra dele, Deus estava usando para fazer milagres. Está compreendendo aqui?